Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso encontro diário, aqui no seu canal Ronaldo Lemos 42 pelo YouTube e aqui no seu Momento com Cristo. Estamos mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus, dividindo aqui mais um versículo bíblico com você. Para mim é motivo de muita alegria, um privilégio, todos os dias o Senhor me conceder essa graça e essa oportunidade de estar aqui falando com os irmãos, dividindo com os irmãos, estudando acerca da palavra de Deus, para que possamos aprender um pouco mais a cada dia na caminhada cristã. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías: buscai a Deus enquanto se pode achar. Nós ainda podemos achar o nosso Deus, então devemos buscar de todo o coração e com muita alegria, pois chegará os dias em que nós não teremos sequer a Bíblia para manusear e tampouco poderemos falar abertamente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda não é uma realidade no nosso país, no nosso meio, mas já existe cultura que já estão vivenciando esses acontecimentos. Eu me chamo Ronaldo Lemos, gravo vídeos aqui no YouTube e para mim é motivo de muita alegria sempre que o Senhor me dá a oportunidade de vir aqui com os irmãos, colocar algo que Deus coloca no meu coração, para que possamos juntos nos edificarmos na caminhada cristã. E se você, querido amigo, querida amiga, não é inscrito nesse canal, você pode vir aqui agora mesmo, ative o sininho, deixe o seu like e ative todas as notificações para que você seja um inscrito do canal e seja aí um membro desse exército de Cristo, para que possamos juntos evangelizar de forma aqui pelo YouTube ou pelas redes sociais, da forma em que o Senhor nos der permissão e nos der aí a intrepidez, né? Seja pessoalmente, na casa de alguém, ou seja, difundindo, divulgando esses artigos gravados aqui pelo YouTube e em outras plataformas digitais. Para mim é motivo de muita alegria. Nós vamos então todos os dias aqui dividir com você um versículo da Bíblia para que juntos aprendamos mais do nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo 1 e versículo 22 apenas, que diz assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Amém? Para que os irmãos possam entender mais a respeito do que vamos resumir hoje aqui, nesses poucos minutos que o Senhor nos permite, eu sugiro que depois os irmãos leiam o capítulo 1 e 2 de 1 Samuel, que fala da história de Ana. A história de Ana, que era a esposa, uma das esposas de Eucana, que era da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, uma por nome de Penina, isso mesmo, Penina, que tinha 2 filhos, e Ana, que era estéril. Essa mulher começou a clamar a Deus por um filho, por um herdeiro, por um descendente, porque ela era estéril. Mas o seu marido amava ela. Eucana, o que narra a história de 1 Samuel, diz que Eucana amava Ana. Ela não tinha menos valor aos olhos dele porque não poderia conceber filhos. O fato é que um certo dia Ana se encontrou chorando no templo e o profeta Eli, que era o profeta daquela época, esse homem viu Ana aos prantos e ele acabou pensando que ela estava embriagada. E ele pergunta para ela: por que você continua embriagado? Por que você está embriagado no vinho, mulher? E ela fala para ele que não está embriagada, mas ela estava orando e chorando na presença de Deus porque estava com muito sofrimento. Ana se encontrava numa situação em que a outra mulher de Eucana, Penina, ela zombava dela. E Ana já estava desenvolvendo depressão porque ela não comia, só vivia chorando, triste. E dessa forma era muito humilhada pela outra esposa de Eucana. E ela começou a implorar a Deus e ela fez um voto com Deus. Ela falou que se porventura Deus pudesse lhe dar um filho e ela viesse a conceber um filho, este filho ela ia consagrar ao Senhor e ficaria no templo com o profeta Eli. Ficaria lá para sempre, ficaria a serviço do altar do Senhor. E nesse momento que Ana estava chorando, comprimindo ali o seu choro, porque o costume daquele povo naquela época, irmãos, como é ainda no dia de hoje, e também aqui no cristianismo nós temos essa cultura, essa forma de orar, de falar com Deus, de voz alta.
Nós temos aí, falamos com Deus de voz alta na igreja. Nós oramos em voz alta. E Ana, o costume do povo judeu também era assim. Os muçulmanos, aquele povo, eles oram, eles falam de voz alta, eles fazem aí seus encontros e orações de voz alta. E o profeta estranhou, porque Ana estava apenas mexendo com os lábios, mas não saía voz, mas ela estava contrita com Deus em oração. Ela estava falando com Deus no coração. E o profeta estranhou e julgou ela, pensou que ela estava embriagada. O fato é que o que eu quero me deter aqui nessa parte da história de Ana, tem muitos tópicos a serem ensinados e a serem estudados, e muitas coisas para aprender com a história dessa mulher de Deus. Porém, hoje eu quero falar com os irmãos apenas do fato do voto que ela fez com Deus. Muitas vezes nós fazemos um voto com Deus e quando conseguimos a dádiva, nós abandonamos, quebramos a aliança como quem troca de roupa. Isso é comum. A pessoa está doente, vai um servo de Deus, uma serva de Deus, impõe as mãos, ele aceita Jesus, mas quando sai da enfermidade, ele vai para cá e Jesus está aqui, ele vai para o outro lado. Não tem compromisso com Deus. A palavra de Deus diz que aquele que tem compromisso comigo, eu terei compromisso com ele. Então isso é muito sério. Ana, ela fez um compromisso. Agora imagine só a situação de Ana. Ana não tinha filhos. Penina humilhava ela porque tinha 2 filhos e Ana não tinha. Ana vivia retraída, vivia oprimida naquele lar. Ela poderia quebrar, ela tinha todos os indícios de que quebraria a aliança com Deus e o seu voto não teria validade, ou seja, ela não honraria a Deus, ela não cumpriria com a palavra que ela teve diante de Deus. Deus a abençoou, ela podia sair fora da aliança. Mas, meus irmãos, Ana, mesmo sabendo que possivelmente ela iria sofrer, continuar sofrendo as zombarias e o desprezo e a exclusão da outra esposa de Eucana, chamada Penina, mesmo assim ela cumpriu com a sua palavra. Ela levou o menino assim que desmamou ao templo e deixou os cuidados de Eli, e para lá ele ficou para sempre. Estou falando agora do profeta Samuel. Esse menino é o profeta Samuel. Então Ana cumpriu a sua palavra. Isso reflete muito nos dias de hoje e nos remete a ficar pensativos a respeito disso. Nós temos que ter compromisso com o Senhor, palavras com o Senhor. Muitas são as pessoas, eu sou testemunho de algumas pessoas, até do seu familiar, em que quando está no momento de enfermidade, fica pequeno, fica humilde, fica simples e fica tão pequeno diante de Deus, mas quando recupera o vigor, muda o posicionamento diante de Deus. Deus não é brinquedo, Deus não é marionete, Deus não é um ser humano que se pode negociar ou faltar com a palavra. Deus não é assim. Deus tem palavra. Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, que ainda não conhece o Senhor Deus, saiba que o nosso Deus, o Deus que servimos, Ele é um Deus de palavra. Ele não falta com a sua palavra. Custe o que custar, ela irá se cumprir. Portanto, meu amigo, se você fizer um voto com Deus, cumpra esse voto. Se você pegou no eirado para evangelizar, para falar de Deus, não solte o eirado. Não abandone a causa. Porque se você abandonar a causa, o Senhor Deus vai te abandonar. Porque esse Deus que servimos tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Agora vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, a cada um, Senhor, que tiver acesso a esse conteúdo. Nos abençoe para que sejamos fiéis, Senhor, à Tua altura, para que sejamos dignos do Teu amor e da Tua bondade e da Tua benignidade, Senhor. Nos ajude a ser fiel a Ti, Pai. Abençoe esse irmão, essa irmã e esse visitante, para que eles possam ter compromisso contigo, um compromisso firmado e que sejam fiel. Em nome de Jesus, amém. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.